Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu peço ao Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, que se faça presente no estudo dessa manhã. Eu repreendo todo espírito de distração, desejo que o nosso coração esteja totalmente voltado à palavra dessa manhã, que o Espírito Santo tem para derramar sobre a nossa vida através de amor, de conhecimento, de paz para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que já entraram, os que chegarão. Vamos para a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais, para quem está novo aqui, do quanto existe verdade em toda a palavra do Senhor. A verdade, como ela é colocada de uma forma com muito amor sobre a nossa vida. Do versículo 1 ao 3, nós vamos ver sobre as mulheres que acompanhavam Jesus, as mulheres que serviam Jesus, tá? Esse capítulo, ele traz para nós o poder da palavra e da fé. Então, vamos ler. Ó, versículo 1 do capítulo 8. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Então veja que essas mulheres que acompanhavam Jesus, elas também tinham recebido milagres, né, libertações e curas através de Jesus. E eram elas: Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios; Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes; Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então, as mulheres, elas tiveram um papel ativo, muito importante, no ministério de Jesus. Então, elas sustentavam esse ministério financeiramente e servindo também. Então, olha só o papel que as mulheres tiveram ao lado de Jesus. Então, isso mostra a inclusão e a valorização que Jesus dava às mulheres. E é essa mesma inclusão e valorização que existe até hoje do amor de Jesus, né? Da inclusão que Jesus faz com todas as mulheres que estão dispostas e disponíveis a servir no reino, a serem discípulas dele, assim como essas mulheres foram quando caminharam junto com ele. Então todos têm um papel muito importante no reino para o Senhor, independente do gênero, da posição social que cada um tem, todos nós temos um papel muito importante para o reino de Deus. E servir a Jesus com o que nós temos é um privilégio. É um privilégio você poder servir a Jesus com o que você tem. Somente com o que você tem já é suficiente para ele, tá bom? E esse é um chamado para todos nós, independente de se somos mulheres, se somos homens, se somos pobres ou se somos ricos, independente. Cada um pode servir com aquilo que tem, tá bom? Do versículo 4 ao 15 agora vai falar sobre a parábola do semeador, quando diz assim, ó, versículo 4. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou essa parábola. Certo homem saiu para semear.
E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Jesus trazia muitos ensinamentos através das parábolas. Então aqui ele explica que a semente, ela é a palavra de Deus. Essa é a explicação. E os solos representam o coração das pessoas. Então nem todos respondem da mesma forma diante da palavra de Deus. O coração receptivo e perseverante é o que produz frutos. Quanto mais receptivo e mais perseverante, mais frutos esse coração vai produzir em serviço, em palavras, em discipular pessoas, né? E a palavra precisa do quê? Para ela perseverar, para ela ser produtiva. Ela precisa de um solo preparado. Ela precisa de um solo pronto. Para quê? Para criar raízes profundas para que os frutos gerem. Tá bom? Então, aqui quando Jesus diz assim, ó, que algumas sementes caíram num lugar à beira do caminho, significa a pessoa que ouve a palavra ali na hora, mas na hora que ela acaba de ouvir, ela já esquece. Esquece do que ela ouviu, esquece do ensinamento e já começa a praticar todas as coisas erradas de novo. Né? Que é muito fácil. O vento leva o que essa pessoa aprendeu, o que essa pessoa ouviu. As sementes que caiu onde havia muita pedra é que a pessoa até entende a palavra. A pessoa entende a palavra, ela gosta do que ela ouve, mas aí assim que ela sai do culto, ela já começa a brigar dentro do carro, a discutir com a família, a falar alto. Então essa é o coração que recebe a palavra, mas não deixa ficar mesmo. Né? Ela entrou, mas não deixa ela ficar. Então ela já começa a entrar em discussão. A que caiu entre espinhos significa o quê? Você ouve a palavra, você entende, você gosta do que você ouve. Mas aí nas primeiras dificuldades da vida, nas primeiras dificuldades do caminho, já entra uma circunstância difícil, aí você já se perde. Você já desacredita e já começa a falar palavras que não convém agradar o coração de Deus. E as outras que caem na terra boa é aquela palavra que a pessoa que ouve, entende, toma posse e começa a deixar ela germinar para gerar frutos, para que os frutos que você gera alimente outras pessoas, entende? É sobre isso. Então, como está o nosso coração? Como está o seu coração? Ele está duro, superficial, sufocado pelas preocupações? Ou ele está fértil? Como que tá? É uma reflexão excelente para começar o dia de hoje. Como que tá o teu coração? Comparado com qual semente? Qual semente você está deixando ficar nele? Então a frutificação depende da condição do nosso coração. Quanto mais você rega a semente da palavra no seu coração, mais profundo você vive na presença de Deus. Mais no profundo da presença de Deus você vai chegar. Por isso Jesus disse, quem quiser ouvir, ouça. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? É como se ele dissesse, presta atenção. Abre o teu coração, eu estou explicando. Quer entender? Pega. Não quer? Não vou te forçar. Jesus é amor. Ele nunca vai ser força. Nunca.
Jesus não tem violência no Evangelho. O Evangelho é amor. O Evangelho é edificação. O Evangelho é para que você cresça entendendo que o amor de Cristo transforma. Em nenhum momento vai existir força. Não existe palavra que fala que uma pessoa foi amarrado e forçado a ouvir o Evangelho. Não, não tem. Porque o Evangelho é amor. E é através do amor que há a transformação na vida das pessoas. Tá bom? Agora, do versículo 16. Porque do versículo 9 até o versículo 15 vai trazer a explicação da parábola, que é o que eu trouxe agora em resumo para vocês, tá bom? Mas eu vou ler bem rapidinho para que vocês testifiquem a veracidade da palavra. Versículo 9. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola, e Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que não ouvem a mensagem. Perdão, vou ler de novo. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. Versículo 13. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração. E guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Amém? Essa é a explicação de Jesus aos discípulos sobre essa parábola. Agora nós vamos ler do versículo 16 ao 18, quando traz para nós sobre a lâmpada e a luz, quando Jesus diz assim: e Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Porque quem tem, receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Então Jesus fala aqui que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Ninguém acende uma lâmpada para jogar um pano em cima, para abafar a luz. Ou seja, tudo que é oculto será revelado. E quem ouve deve ouvir com atenção. Jesus faz esse alerta aqui. Então a nossa vida, ela deve ser uma luz visível no mundo. Nós não devemos passar despercebidos quando nós conhecemos a palavra do Evangelho e a verdade que ela nos representa. Nós devemos ser uma luz visível no mundo. Se olha para você e declara isso sobre a sua vida. Eu preciso ser, eu devo ser uma luz visível nesse mundo. Não podemos esconder a nossa fé. Nós devemos ouvir a palavra com atenção e responsabilidade sem distorção. Nós precisamos buscar o conhecimento e a verdade da palavra de Deus e compreendê-la em verdade, sem distorcer. E da mesma forma com que nós
recebemos esse conhecimento em verdade, nós devemos passar em verdade para as pessoas, tá bom? Precisamos brilhar. Coloca isso em você. Você declara: eu preciso brilhar onde Deus me colocar. Eu preciso ser luz onde Deus me colocar. Declara isso sobre a sua vida. Eu preciso ser luz onde Deus me colocar. Eu preciso ser luz onde Deus me enviar. Seja luz na vida das pessoas. Ouvir com o coração disposto e praticar o que nós recebemos de Deus é o nosso dever. É o seu dever. Tudo que você está entendendo, no que você está estudando, tudo que você está recebendo da palavra, é o seu dever compartilhar com outras pessoas. Você fazendo isso, você vai estar sendo luz na vida de alguém. Amém? É isso que a palavra do Senhor nos traz, porque você ouvir e você guardar essa luz com você, não é o que Deus pede, tá bom? Não é o que o Senhor pede. Vamos ler agora do versículo 19 ao 21, quando fala a mãe e os irmãos de Jesus. Quem é a família de Jesus? Versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiam chegar perto dele. Então, quem é que estava tentando chegar perto de Jesus? A mãe e os irmãos dele, tá bom? Então alguém disse a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Então, o que Jesus disse aqui, representando nessa parte, nessa mensagem? Quando ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. No reino de Deus, a família, ela é definida pela obediência diante da palavra de Deus, não apenas pelos laços de sangue. Entende? Vou falar de novo. No reino de Deus, a família é definida pela obediência diante da palavra do Senhor, não apenas pelos laços de sangue. É isso que a palavra de Deus traz para nós. É como aquele exemplo da mulher que casou com os 7 irmãos. E aí perguntaram para Jesus, e aí quando essa mulher chegar lá no reino, quem é o marido dela? E Jesus responde que no reino de Deus não haverá essa preocupação, porque lá ninguém se casa, todos nós viveremos como os anjos. Lá não tem laços de sangue, entende? Todos nós lá seremos como os anjos, todos nós lá no reino de Deus amaremos uns aos outros sem distinção de familiaridade por sangue. E sim porque todos somos filhos e filhas do mesmo Deus. Somos irmãos em Cristo. Amém? É isso que a palavra de Deus nos traz. A obediência nos conecta para a família de Deus. Por isso é tão importante sermos obedientes. Como é importante você ser obediente àquilo que você sabe que é verdade e certo. Precisamos ouvir, mas também precisamos viver como filhas e filhas de Deus. Que é isso que nós somos. Nós somos filhas amadas, escolhidas. Nós somos filhos de Deus, que Ele quer que, através da nossa obediência, nós possamos crescer cada dia mais. Amém? Do versículo 22 ao 25 vai falar para nós sobre quando Jesus acalma uma tempestade, que diz assim: certo dia Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram e enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte
começou a soprar sobre o lago. E o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou, deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros: Que homem é esse? Ele acalma até o vento e nas ondas, ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Que homem é esse? Esse é o nosso Jesus, que a gente tanto ama e tanto deseja que a nossa imagem seja mais parecida com ele a cada dia. Não é verdade? Esse é o desejo do nosso coração. Então eles estavam ali no mar da Galileia e Jesus descansa por um tempo. E por conta da tempestade que se achega no mar, os discípulos acordam ele, apavorados, com medo do barco afundar, virar, por conta do vento e da chuva. E ali então Jesus acorda e acalma o vento e as águas. Nós sabemos que Jesus tem total autoridade sobre a natureza. Sim, ele tem. Total autoridade. E ele nos mostra que mesmo quando parece que ele está dormindo, ele não está. Jesus tem o controle de tudo. Jesus tem o controle sobre todas as coisas dessa vida, da nossa vida, sobre as coisas da terra, sobre as coisas do mundo. Devemos confiar muito, não é pouco, totalmente. Nós devemos confiar totalmente e não só confiar, nós devemos sentir isso. Sentir é quando você dá aquela respiração em paz, sabe assim? E fala, eu sei que o Senhor está comigo. Eu não estou sozinha. Eu nunca estive sozinha. E eu agradeço por eu estar aprendendo a sentir a tua presença. É sobre isso. Entende? Nós devemos confiar e sentir que Jesus está no controle da nossa vida. Ele está controlando tudo. Nós só precisamos deixar que Ele controle. Sabe a barca? A barca de Noé? Ela tinha volante lá, como chama? Quem sabe o nome? Escreve aí que eu não sei. O que guia. No carro é volante. E no navio é o quê? Não tinha. Quem conduziu a barca? Quem conduziu aquela barca gigante para ir para onde tinha que ir e parar exatamente onde tinha que parar? Foi Deus. Assim devemos ser nós. Por isso, Leme, obrigada, minha irmã Dilma. É isso aí. Eu tinha dúvida, mas não queria falar. Obrigada, viu? É isso. Nós devemos ser como um barco sem leme. Por isso, nós usamos o termo águas profundas. A Bíblia traz essa palavra, né? Anda mais 500 milhas, a água está mais profunda. Nós devemos chegar no nível que os nossos pés não alcancem no chão. Para que isso? Para que de verdade a nossa vida seja levada, conduzida pelo Senhor. Pelo Senhor, totalmente. É assim que nós devemos viver. Deixa Ele conduzir, tá bom? Ele está no controle de tudo. A fé verdadeira, ela descansa no meio da agitação. Guarda isso para você. No meio de toda agitação, descansa o teu coração. Se acalma, respira e declara: Jesus, o controle é do Senhor.
mostra para mim o que eu preciso fazer, mas me mostra, porque saiba você que nós temos uma parte para que seja feita. Jesus conduz, ele guia, ele traz a direção, mas tem a parte que nós temos que fazer. Mas nós precisamos fazer essa parte como? Guiadas por ele, e não pela força do nosso braço. Tá bom? É isso que essa palavra traz para nós. Se acalme, tá bom? Diante de todas as agitações. A fé verdadeira, ela é demonstrada através do descanso que você coloca nas mãos do Pai. Do versículo 26 ao 39 vai falar sobre a libertação do endemoniado gadareno, quando diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Quem foi se encontrar com Jesus? Um homem. Aquele homem morava naquela cidade, certo? Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão e diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: Como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Em outra tradução está escrito assim: somos uma legião. Tá? Ele disse isso, agora está entre parênteses. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele o deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu juízo perfeito. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. Olha o povo, olha esse povo. Pediu para que Jesus fosse embora. E Jesus fez o quê? Por acaso Jesus ficou brigando para ficar ali? Por acaso Jesus ficou insistindo? Claro que não. Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito por ele. Olha só. Aquele homem liberto, ele se torna uma testemunha do poder de Deus. E começa a levar o evangelho a todos daquela cidade, pela gratidão.
Gratidão pela libertação e pela cura que Jesus operou na vida dele. Então, vocês vejam aqui, no versículo 37, que toda a gente daquela região ficou com medo. Medo do quê? Medo de Jesus trazer prejuízo para a cidade deles, porque a cidade onde eles viviam era uma cidade de luxos, de riqueza. Assim como está escrito em Mateus e Marcos. Vou lá ler para vocês verem o que Mateus e Marcos falam. Vamos pegar Mateus, que Mateus era mais específico. Versículo 37. Eu vou ler para vocês. Mateus. Aqui. Mateus diz assim, ó. Mateus se refere à região de Gadara, tá? E Lucas coloca a região de Gerasa. São cidades próximas, cada um citou uma cidade, tá bom? Então aqui diz assim, ó. Ah, é verdade, aqui, ó, no versículo 34, todos os moradores de Mateus, tá? Todos os moradores daquela cidade saíram para encontrar-se com Jesus e quando encontraram pediram com insistência que fosse embora. É na explicação que eu trouxe. Depois você busca no Instagram, né, no canal do Ministério, do Instagram, assiste Mateus capítulo 8 para você entender a profundidade do porquê esse povo pediu para que Jesus saísse da cidade. É maravilhosa a explicação, tá bom? De forma mais profunda. Era uma cidade que vivia na luxúria, nos enganos de Satanás. É importante que você entenda, tá bom? Para a gente ganhar tempo, porque esse capítulo ele é comprido e a gente precisa ler ele todo. Então você assiste depois, ó, não esquece, Mateus capítulo 8, tá bom? Para você entender essa parte e todas as outras que está muito mais aberta na explicação para vocês conhecerem a verdade pedacinho por pedacinho da palavra de Deus. Outra observação, né, que Jesus deixa aqui para nós. Jesus ficou lá brigando com eles? Não, vocês vão ter que me ouvir, vão ter que me ouvir na marra, porque o evangelho é a verdade. Não, Jesus não fez isso. Então nós também não devemos fazer. Nós devemos levar a palavra para aquele que quer ouvir. A pessoa quer ouvir, a gente derrama. Se a pessoa começa a partir de ignorância, começa a levantar ali uma blasfêmia contra o Senhor, não fale mais, tá bom? Deixa que o Espírito Santo trate essa pessoa. Agora do versículo 40, ó, só para finalizar aqui a libertação desse gadareno. Ninguém está fora do alcance da libertação de Jesus. Jesus atravessou o lago só para libertar esse homem dessa legião de demônios. Tá bom? Jesus sabia o que ele tinha que fazer lá. Ele foi lá libertar esse homem. Então ele transforma até os mais perdidos, ele transforma em mensageiro dele. Quantos pastores, profetas você deve conhecer que era morador de rua, que era mendigo, que era um improvável e hoje são grandes homens de Deus? Por quê? Porque recebeu a libertação, recebeu a cura da alma e através da transformação da vida dele depois da libertação, ele se levantou e decidiu ser um mensageiro de Deus. Eu conheço muitos. Tem muitos exemplos. Então nós devemos pensar que todos nós, não, independente da nossa posição, de como nós estamos, de quão afundado nós estamos no pecado. Não importa quanto afundada esteja uma pessoa no pecado, ela pode ser salva, desde que ela queira, que ela esteja com o coração aberto, que o coração dela seja uma terra fértil, para que Jesus possa agir. Amém? Então, eu te faço uma pergunta, para fechar.
esse ensinamento sobre esse homem de Gadara, esse endemoniado? Existe alguém que você acha que não tem solução perto de você? Uma pessoa que você olha e fala, esse não tem jeito não. Esse não tem solução. Saiba você que Jesus transforma histórias impossíveis. Jesus transforma. Eu creio nisso. Eu conheço pessoas que eu olho e eu oro por elas. E peço a Jesus, transforma Jesus. Age na vida dessa pessoa. Salva essa pessoa. Ela não sabe o que está fazendo. Está debaixo de influências de demônios. Não sabe o que está fazendo. Liberta, Senhor. Traz essa pessoa a consciência de volta. Para que ela entenda o amor do Senhor assim como eu sei como é. Entende? Faça essa oração de todo o seu coração. E lembre-se que depois de toda libertação que você passar, de toda transformação que você vier passar, ou alguém que você conhece passar, nós devemos fazer o quê? Testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Para que serve uma transformação? Para que serve a tua cura, a tua libertação e a tua transformação, se não for para que você use como testemunho para que outras pessoas se levantem? Para que serve? Para que serve? Eu carrego tantos testemunhos. E eu tenho certeza que cada uma de vocês carrega também. Sabia? Eu tinha todas as possibilidades dessa vida. Todas. Todas as possibilidades diante da presença humana de ter sido uma mulher doente emocionalmente. Mas pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor, pelo amor de Jesus pela minha vida e pelo meu silêncio no momento, eu falo com o Senhor que o silêncio do momento me curou. Porque eu preferi o silêncio do que ser vítima. Foi essa a chave da minha vida. Eu preferi o silêncio no momento de dor do que ser vítima. Quando eu tinha 27 anos, eu tive uma gravidez de gêmeos. Eram 2 meninos. E eles nasceram de 28 semanas. E eles nasceram vivos, os 2. E eu tive a graça de tocar e ver os 2. Um dos bebês, no dia seguinte do nascimento, teve uma parada cardiorrespiratória e o Senhor o recolheu. E eu fiquei com um dos bebês. Eu fiquei com um dos meus filhos por 6 meses. Eu tive ele nos meus braços por 6 meses. Amamentei, cuidei. E depois de 6 meses o Senhor o recolheu. Eu achei que eu não ia aguentar. Porque quando o primeiro se foi, um pedaço de mim foi. Mas a minha avó ainda era viva. E eu me lembro que ela disse assim: filha, Deus te deixou um. Você apega nele? Dá todo o seu amor para ele. Você ficou com um. Agradece a Deus. E foi isso que eu fiz. Com todas as forças que eu tinha, eu derramei sobre a vida desse filho. E depois de 6 meses, ele teve uma pneumonia. E o Senhor o recolheu. E eu fiquei sem chão. E eu ouvia de algumas pessoas assim: o raio não cai 2 vezes na mesma casa. E na minha caiu. Na mesma situação. Então, aos meus 27 anos, eu estava fazendo o 2º velório de um filho. Entende? Então,
eu digo para vocês, eu tinha tudo para estar no fundo do fundo. Se eu tivesse escolhido ser vítima, e eu não era cristã. Eu não conhecia o amor de Jesus como eu conheço hoje. E eu não estou aqui para ser vítima. Eu não sou vítima. Eu sou filha de Deus. E com muito amor e com muita paciência, o Senhor foi me resgatando no meu silêncio. Porque eu me silenciei. Eu não falava disso com ninguém. Eu não queria falar. Por quê? Porque contar em detalhes o que eu fazia, o que tinha acontecido. Quando você conta em detalhes a tua dor, você sente o que você gerou naquele momento. Imagina eu repetir quantas vezes, então eu me silenciei. Eu trabalhava num banco. Eu trabalhava com pessoas que gostavam muito, que acompanharam a minha gestação. Entende? Eu trabalhava em um banco. Eu saí do banco. Eu pedi demissão. Porque eu entendi que se eu sentada naquela mesa, quantas pessoas viriam para o meu atendimento, que me conheciam, que iam me olhar e falar, e aí? Os bebês nasceram, como eles estão? Eu não ia aguentar. Eu sabia que eu não ia. Emocionalmente, eu não ia aguentar repetir aquela história quantas vezes por dia. E eu me silenciei. Essa foi a minha cura. Ali o Senhor me tratou. Ali Ele me forjou. Entende? Eu não escolhi ser vítima. Eu não escolhi. Hoje eu entendo que tudo que eu passei, o Senhor teve grande misericórdia e amor da minha vida. Ele me amou de tal forma que hoje eu posso estar aqui. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu nunca precisei tomar um medicamento para essa dor. Eu me lembro que no segundo velório veio uma pessoa daquela que toma conta do funeral e ela veio com um remedinho e um copo de água. Ela falou assim para mim assim, toma aqui, é importante para você. Eu olhei para ela e falei, não, eu não quero. Eu nunca fui a favor de remédio. Nunca fui, nunca gostei. Não me pergunta por quê, mas eu nunca gostei. Eu tenho dificuldade de tomar remédio. Quando eu tenho que tomar vitamina por muito tempo, chega um tempo, a minha mente não deixa eu engolir. Então, mulheres de Deus, entendam que o amor de Jesus é a maior força que nós temos. É a maior força que nós podemos ter, entende? Não seja vítima. Não queira ser vítima de nenhuma das dores, de nenhuma dificuldade da sua vida. Se levante, ore, use a sua dor para testemunhar o que Deus fez na sua vida. Imagina se uma mãe chega cheia de dor desse mesmo nível e eu me calo diante dela, sabendo que eu passei pela mesma dor. Não tem como. É uma dor que ela está ali guardada, né? Ela está selada pelo sangue do Cordeiro. Mas a gente não esquece. Se eu começar a contar aqui para vocês em detalhes, eu vou chorar horrores. Por quê? Porque eu gero a dor de novo. Então, use o testemunho da sua vida para fazer outras pessoas crescerem. Se é um testemunho na área financeira, se é um testemunho na cura, se é um testemunho no luto, pegue esse testemunho e leve. Fale o que Deus fez por você, para que outras pessoas se posicionem em Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Agora, do versículo 40 ao 56, vai trazer para nós sobre a cura que Jesus faz na vida da mulher e na vida da menina, na filha de Jairo e na mulher do fluxo de sangue. Quando diz assim, a mulher com fluxo de sangue, ela toca em Jesus. Olha a fé dessa mulher. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa. Olha isso.
um chefe da sinagoga. Um chefe da sinagoga que foi até Jesus. E ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Então aqui mostra que Jesus começou a caminhar até a casa de Jairo. E nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos, que estava com muita hemorragia, com uma hemorragia. E ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi atrás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Olha a fé dessa mulher. Ela creu que se ela fosse até onde Jesus estava, e se ela conseguisse pelo menos tocar na barra das vestes dele, ela seria curada. Aleluia. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram? Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está apertando, né? E o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Aleluia. Olha isso, Jesus sentiu que dele saiu um poder, porque a mulher tinha tanta fé que ela recebeu o poder ao ponto de curá-la naquela hora. Glórias a Jesus, essa fé que nós precisamos buscar. Quando nós estamos orando, estender a nossa mão e imaginar que nós estamos tocando o poder de Jesus para receber a nossa cura, para receber o milagre, para receber a direção, para receber a força que nós estamos precisando na hora daquele dia, entende? É aquela oração que estende a sua mão, imagina que põe a tua fé e fala: Jesus, eu recebo o teu poder para enfrentar a dificuldade que eu tenho no dia de hoje. Essa fé que nós precisamos ter. Essa fé que nós precisamos sustentar. Aleluia, Jesus. Versículo 47. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo, um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. E Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Veja bem que foram levar a notícia aqui para Jairo, já logo na chegada de Jesus, que a filha dele havia morrido. Mas a fé de Jairo era tão grande que ele creu em Jesus, certo? Ele creu aqui que Jesus podia trazer a filha dele de volta. E Jesus disse: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Versículo 51. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem. A menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Aleluia. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos ensina. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, porque o teu amor
por cada um de nós não tem limites. A mulher do fluxo de sangue toca em Jesus e é curada, certo? É assim que nós devemos desejar viver. É assim que nós devemos desejar ser. Eu vou ter que ligar o meu computador, senão ele vai desligar. Só um minutinho. Desculpa, eu esqueci. Sobre Jairo. Jairo pede pela sua filha. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida se naquele tempo eu conhecesse Jesus e soubesse de todos os milagres dele. Eu faria como Jairo. Eu clamaria ao Senhor. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Que eu clamaria com todas as minhas forças e depositaria toda a fé que eu carrego e o amor por Jesus no meu clamor, para que Jesus operasse um milagre diante da morte do meu filho. E não tenho dúvida que eu faria isso. Por isso, a verdade é libertadora. A verdade te coloca em posicionamento que, em momentos de dificuldade e de dor, nem você acredita que você é capaz de ter. É isso que Deus espera de nós, sabia? E hoje o amor que eu sinto pelas pessoas, o amor que eu consigo derramar por cada um de vocês, é o amor que Cristo deposita na minha vida. É o amor que Cristo derrama sobre a minha vida. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer derramar muito amor sobre você, para que você leve esse mesmo amor às pessoas, através da sua dor, através da enfermidade que você carrega e que você continua esperando o milagre da cura sobre a sua vida, porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Continue buscando o amor do Pai, em nome de Jesus. Jairo pede pela filha dele que morre, mas Jesus ressuscita ela, porque ele crê, porque ele entrega a filha nas mãos de Jesus. Então a mulher do fluxo de sangue, o que ela demonstra? Uma fé persistente, mesmo após anos de sofrimento. Foram 12 anos, ela não desistiu. E Jairo, que mesmo diante da morte, a esperança em Jesus é viva. A esperança em Jesus é viva desse homem. Estamos dispostos a tocar Jesus com fé? Mesmo quando tudo parece perdido? Essa pergunta para nossa manhã. Nós estamos dispostos a tocar em Jesus? Você está se sentindo numa situação perdida, sem saída? Mas você está disposta a tocar Jesus com fé? Com essa fé? Como nós acabamos de ver aqui? Da mulher e de Jairo? A fé é o que nos conecta com o impossível, aos nossos olhos, mas é possível a Deus, porque o poder é dele. O poder é de Deus. Ele não tem limite para fazer o milagre. Não tem. Ele só espera que o nosso coração se abra, que o nosso coração esteja com o solo prontinho, com a terra boa, para as sementes cair e germinar. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. O que nós aprendemos hoje no capítulo 8 de Lucas? Que todos, inclusive as mulheres, têm lugar servindo no reino. Todos nós podemos servir no reino. Deus quer nos usar. Deus quer usar você. Esteja sensível, receptivo ao que Ele vai te pedir. Assim, quando Ele pediu para começar esse ministério, eu relutei. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Mas não parava. Era insistente.
Todos os dias, ao dormir, ao levantar, ao dormir, ao levantar. E aí eu falava, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar diante das pessoas. Que vergonha aparecer. Não, não vou conseguir. Que vergonha. Mas aí só aumentava, só aumentava. E aí quando então eu levantei naquela manhã, e aí foi muito nítido, o Espírito Santo disse dia 7. Eu falei dia 7. Dia 7. Eu estava na virada do ano. Eu estava em uma conferência de final de ano. Eu passo a virada do ano na igreja. Não me permito mais passar a virada do ano fora da igreja. Não tem valor nenhum. Natal eu passo com a família. Mas a virada do ano é de joelhos. É de joelhos que eu passo diante do Senhor. Então, a hora que eu me levantei, foi isso que o Espírito Santo me trouxe. Dia 7, você começa. E aí, então, o meu coração começou a ficar muito firmado naquilo. E aí eu orava e só entendia assim, só começa. Não é você que faz, sou eu que faço. Não é você que faz, sou eu que faço. E era repetitivo. Então chegou dia 7, e aí eu fiz o convite para mulheres, um grupo bem pequeno de mulheres. E ali nós começamos no estudo da noite só. No estudo da noite, fechado pelo Google Meet, que existe até hoje, né? E sempre vai existir. E eu comecei ali dia 7. E aí eu entendi que Deus começou a ter pressa. E foi quando ele pediu, agora você vai ler Provérbios. Na tua tradução de Bíblia, do mesmo jeito que eu te ensinei. Na versão de fácil entendimento, do jeito que você aprendeu, do jeito que você entendeu, da maneira que você se levantou, é assim que você vai levar a palavra todas as manhãs. E foi quando eu comecei a trazer para vocês aqui no Instagram, Provérbios. Como nós aprendemos com Provérbios. Tá tudo gravado. Se você quer se aprofundar no conhecimento e na verdade, começa a ouvir um por dia. Então não desobedeça, seja obediente. Deixa Deus te usar. Sirva o reino do jeito que você pode, do jeito que você sabe. Não é você que faz, é o Senhor que faz. Amém? Deixa Ele te usar. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo na tua vida. Começa com o que você tem. Com o que você tem já é o suficiente para Deus. A palavra precisa de corações férteis para frutificar, certo? Palavras, precisa que o seu coração esteja fértil, para que cada vez mais gere, para que você possa falar. A luz na nossa vida, a luz da nossa fé deve ser visível. Quanto mais luz você tem, mais você deve levar ela na vida das pessoas. A obediência, nós vimos aqui sobre a obediência. A obediência define a verdadeira família de Deus. O que aquelas pessoas estavam fazendo em volta de Jesus? Ouvindo, sendo obedientes e ouvindo a palavra de Deus ali declarada por Jesus naquela hora. Nós vimos aqui também que Jesus tem poder sobre tempestades, demônios e sobre a morte. Sobre todas as coisas. Amém? A fé perseverante traz cura e vida para todos nós. Não se esqueça disso. A fé perseverante traz cura e vida para todos nós. Lucas nos chama aqui, esse capítulo, ele traz posicionamentos que nos chama a preparar o nosso coração com a terra boa. Prepara o teu coração. Deixa Deus te usar. Observe as coisas que estão acontecendo na sua vida desde que você começou a ouvir a palavra de Deus através desse ministério. Você já foi transformado em uma única coisa? A palavra de Deus já tocou o seu coração e te trouxe uma mudança de mente, uma transformação, um olhar mais seguro, um sentimento de paz maior? Observa. Continue preparando a terra.
queira ter a terra boa no teu coração, para que essa semente cada vez mais crie raízes profundas em você. Essa palavra também nos chama para deixar brilhar a nossa luz e viver a fé sem escondê-la. Não esconde a sua fé. Não esconde a sua fé. Quantas mulheres já começaram a deixar a luz brilhar, a se mostrar, através do ensino da palavra. Não esconde a sua fé. Não se intimide. Se você se sentir intimidada, hoje eu entendo que todas as vezes que eu fui intimidada é porque eram setas de Satanás querendo me intimidar. Porque Satanás sabia que se eu abrisse a minha boca, Deus a usaria para transformar a vida de muitas mulheres. Glórias a Jesus. Toda honra e toda glória é dele. Então não esconda a sua fé, tá bom? E nem a sua luz. Muitas mulheres podem ser transformadas através da sua fé e da luz que você carrega. Nós somos chamadas também a confiar que Jesus controla tudo na nossa vida. Ele não dorme. Ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Jesus não dorme nunca. Nós somos chamadas a ter fé ao ponto de tocar Jesus. Ter fé para tocar Jesus e crer mesmo quando tudo parece acabado. Você está olhando tudo ao seu redor e fala, não tem jeito. Está tudo acabado, está tudo destruído. Não, não está. Para Jesus tudo pode se reconstruir. Os muros podem se levantar. Famílias podem ser restauradas. A cura vai chegar. Queira tocar Jesus. Aumente o seu nível de fé. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. E cada dia mais o Senhor vai continuar mudando a vida de cada uma de vocês. É preciso se lembrar que ninguém está longe demais para ser transformado. Nenhuma de nós estamos longe demais de Jesus para sermos transformados. Se você está aqui, é porque você já está recebendo transformação. Então continue, não pare. Como está o solo do seu coração hoje? Olha para o seu coração. Como está o solo do seu coração hoje? Troca a terra, se for preciso, do seu coração. Arranca a terra que está, coloca a terra boa. Se for preciso, troca a terra, tira os espinhos, remova a pedra. Faz uma reforma. Mexe na terra. Tira o que está impedindo da semente criar raízes nesse solo fértil. Deixa o teu coração pronto para receber a palavra que te liberta, que te traz vida, que te transforma. Amém? Você tem levado luz? Você tem levado a sua luz e a sua fé para impactar quem está ao seu redor? Se não, continua. Leva. Se você não está levando, começa. Não é continua a palavra, é começa. Começa. Olhe para as pessoas ao seu redor. Em qualquer lugar. Olha no supermercado para você ver quantas pessoas tem ali para você derramar um pouquinho. Ai, tem. Tem uma caixa mal-humorada. Ou tem uma caixa com cara de triste. Que está ali angustiada. Tem uma pessoa que corta os frios ali. Que pode naquele dia estar passando por um problema gravíssimo. O tio do açougue. O moço que repõe as frutas. Começa a observar. Começa a observar. Você vai começar a ver que vai ter pessoas repondo frutas e um pouco alterado. Quantas vezes eu já vi isso? A pessoa coloca e cai uma fruta no chão. Aí ele reclama. Nossa! Aí você chega perto e fala assim, ó.
Deus te abençoe. Jesus te ama muito, sabia? Seja qual for o teu problema, entrega para Ele, Ele vai te ajudar a resolver. Tem gente que vai chorar. Ali é uma porta para você conversar. Entende? Tem gente que vai falar só amém. E ele vai ficar com aquilo no coração. Você tem que semear. Entende? Ao ponto de você chegar na pessoa e falar, você está trabalhando com alimentos. Abençoa. Pessoas vão se alimentar disso que você está repondo. Se você reclamar, você vai amaldiçoar o alimento. Olha aí outro gancho para eu falar para você. Entende a importância de consagrar tudo, até a água que você bebe? Tudo que chega na sua casa, você tem que consagrar. Exatamente por isso. Porque você não sabe se a pessoa que estava ali repondo o alimento, mexendo, produzindo prato no restaurante, você não sabe como que aquela pessoa tá. Se ela tá amaldiçoando o teu alimento. Entende? Deixa eu ler aqui. Eu vinha do mercado e vinha uma mulher irada, angustiada, e veio falar comigo angustiada. E falei com ela, ela começou a se acalmar e orei por ela. Como Jesus é bom. Aleluia. É sobre isso, minhas irmãs. É sobre nós caminharmos não olhando para a tela. Grande edificação você tem olhando para a tela, a não ser que você está assistindo uma pregação. Olhe para as pessoas. Faz o ID andando, num ponto de ônibus, esperando um Uber ou um ônibus, no seu trabalho. Em todos os lugares nós somos servos de Deus. Em todos os lugares nós trabalhamos no reino de Deus, entende? Então imagina o grande milagre e transformação que você pode levar na vida de uma pessoa, de um supermercado, repondo mercadoria, e você com muito amor consegue fazer a pessoa entender que ela trabalhar reclamando, ela está amaldiçoando o alimento que a pessoa vai comer. Entende? É isso mesmo, irmã Jéssica. Todo mundo está passando por uma luta interna. Todos estão passando por luta. E nós precisamos ser colo de Deus aos outros. Gente, eu nunca vi, nesses meus anos todos de vida, olha, quase que eu falei minha idade aqui, não tem problema nenhum. Nunca nesses meus anos todos que eu vivo, eu vi o inferno se levantar tanto, de uma maneira tão normal aos olhos do povo, como foi nesse carnaval. Que imundiça. As pessoas estão levando isso como se fosse lindo, aplaudindo. Em nome de Jesus. Vamos trabalhar no reino. Vamos fazer as pessoas entender que elas precisam ser transformadas. Amém? Em nome de Jesus. O inferno se levantou ainda mais a partir desse ano. As pessoas fazendo o que fizeram nesse carnaval. Misericórdia. Misericórdia. É isso que nós temos que falar todas as vezes que a gente lembrar do que aconteceu nesse carnaval. Misericórdia, Senhor. Reveste-me com a armadura todos os dias, dia e noite, para que eu possa lutar contra as hostes do mal. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Entende que é verdade. Em nome de Jesus. Entende que quando nós passamos por uma luta, por uma grande dor, por uma grande perca, né? Perda de um ente querido, perca material, financeira, quando a gente passa por uma grande queda e que nós somos forjados ali. E quando a gente começa a conhecer Jesus em espírito e em verdade, a gente começa a viver o amor dele de forma poderosa na nossa vida, onde todo o vazio nosso é preenchido, cada vez mais nós temos sede.
Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu encontrei Jesus, eu agarrei nele. Nada me fazia desgarrar. E desde o início eu pensava, eu não tô nem aí. O que as pessoas pensam de mim, eu sei o que eu já passei. Eu sei onde eu estava. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não quero nem saber o que vão falar de mim. Eu quero Jesus. E aí você começa a estudar mais. E aí você começa a entender que, olha o que nós vimos aqui. Os demônios, eles acabam com a vida das pessoas. E aí é onde você começa a despertar o desejo de entender sobre os demônios. Para que você liberte pessoas deles. Entende? E é maravilhoso. Quanto mais você busca, mais você recebe, tá bom? É isso que a palavra de Deus diz. Quanto mais você busca, mais você recebe. Para aquele que não busca nada, vai ter menos ainda. Não é isso que a palavra diz? Quanto mais você tem, mais será dado. E aquele que não tem, vai ter menos ainda. Se você não busca, você é alvo fácil de Satanás e os seus demônios. E ele vai destruir a vida daquele que não busca. Porque o único objetivo deles é roubar, matar e destruir. Roubar a tua fé, destruir a tua alma e o teu espírito e te matar. Primeiro ele rouba a tua fé. Aí você começa a sentir uma frieza espiritual, uma preguiça de orar. Orar para quê? Você acha que você está pensando, eu vou orar para quê? Ah, depois eu oro. Depois eu oro. Aí você começa a orar, aí teu telefone faz... Aí você dá uma olhada no telefone, aí quando você vê, você deixou a oração, tá no telefone. É tudo Satanás que tá fazendo isso, os demônios dele. Começa a te trazer a frieza espiritual. E você começa a se afastar, e aí por aí vai. Você já sabe qual é o restante. Não se afaste de Deus. Repreenda. Repreenda com força. Busque o conhecimento. Eu vou falar que é eu tenho tido. Será que sou eu que tenho tido ou será que é o Espírito Santo que já está plantando? Trazer um estudo profundo aqui sobre anjos e demônios. Anjos e demônios. As mulheres de Deus precisam entender sobre os anjos e sobre os demônios. Como os anjos trabalham ao nosso favor e como os demônios têm o poder de destruir e atrapalhar tudo. Vou continuar orando. Porque só as fortes vão conseguir. Só as mulheres que querem ser transformadas e carregar o evangelho a todos os povos vão conseguir. Vão querer. As que estão debaixo de influência não vão conseguir porque os demônios não vão deixar. Porque sabe que uma vez que ela entende, ele perdeu. Ah, que maravilhoso. Que maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Amém? Saiba você que para lutar contra hostes do mal, para guerrear contra os demônios com força, nós não podemos ter brechas. Tá bom? Esse é o nosso posicionamento. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que nós duvidamos do poder de Deus sobre a nossa vida. Olha como é forte. Vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós duvidamos do agir dele, que nós duvidamos que ele estava ali. Porque é verdade. Você acha que quando eu passei pela dor do luto, o que eu fiz? Eu briguei com Deus. Eu briguei. Eu posso dar isso como testemunho para ensinar vocês que nós podemos nos levantar, e eu briguei mesmo. Eu falei, por que o Senhor fez isso comigo? O que eu fiz para as pessoas? Eu nunca fiz mal para ninguém. Mas eu não entendia que Ele é Deus e que Ele faz o que Ele quer. E que, na verdade, Ele tem o controle de tudo.
Depois veio o meu filho Arthur, que hoje está comigo. O Arthur tem 19 anos. Quando o Arthur teve a primeira febre, minhas irmãs, quando o Arthur teve a primeira febre, a minha carne tremia. A minha carne tremia. Satanás sabia que era o meu ponto fraco. Viu meu filho com febre. Ele tinha meses. Mas a misericórdia de Deus foi tão linda. Hoje eu sei que foi porque eu não conhecia ainda. Eu lembrei do silêncio que eu tinha feito, certo? O Espírito Santo me fez lembrar do silêncio. E aí eu com aquele menino queimando em febre, eu lembro que eu sentei no sofá e eu chorava muito. E ali eu tive um posicionamento. Eu pensei, Kelly, você tem 2 caminhos. 2 caminhos. Olha isso, eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Eu tinha aquela fé rasa, aquela fé que eu sabia que Deus existia, mas ele era longe para mim, né? Porque a fé que eu tinha era aquela fé que os meus pais me faziam ouvir quando eu era mais nova, porque os meus pais são católicos, né? Então, era aquela fé que Deus está lá em cima, longe, não mexe com ele, deixa ele lá. Era essa fé aí que eu tinha, né? Aquela fé longe, Deus está longe, não pode mexer com ele, deixa ele lá. Então eu sentei no sofá e eu pensei, Kelly, você tem 2 caminhos. E ele chorando, minha carne tremia. Ou você vai confiar em Deus, ou você vai ficar louca. Diante de Deus, foi isso que eu falei para mim mesma. Ou você vai ficar louca agora, ou você vai confiar. E ali eu decidi confiar. Sabe aquela parte que nós já escutamos aqui? Confia sem você entender o que você está fazendo, o que você está falando? Foi isso que eu fiz ali. Eu preferi confiar. E aí eu confiei. Até o dia em que eu orei. Assim, ó. Agora, recente. Não foi naquela época, não. Quando o meu filho menor, o Heitor, tinha 9 anos. Depois eu conto esse testemunho para vocês. Quando eu fiz a minha primeira oração e disse assim: antes dele ser meu, ele é teu. É isso. Aleluia. Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Jesus, a glória de Deus desceu. Porque a obediência, mesmo sem eu saber, entende? Em nenhum momento, eu deixei Satanás acabar comigo. É claro que eu chorei, é claro que eu tive medo, é claro que eu fiquei insegura, minha carne tremia, mas eu não me entreguei. E foi uma luta e foi uma guerra, porque ele queria a vida dos meus filhos, dos 2. Tá bom? Qualquer dia eu falo para vocês. Vamos orar? Porque até nisso nós precisamos pedir perdão por todas as vezes que nós duvidamos do poder de Deus sobre a nossa vida. Senão a gente vai ficar aqui até meio-dia conversando, não é? E nós precisamos trabalhar. Trabalhar na obra, trabalhar nos nossos meios, nos nossos recursos financeiros, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos agradecer ao Pai. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor, entro nas cortes celestiais da Tua presença agora, Pai, e coloco no Teu altar a minha vida, esse ministério, a vida de cada uma das mulheres que estão aqui presentes. Somos Suas filhas, Senhor. Se tiver algum filho do Senhor aqui também, coloco no Seu altar. E peço que nessa manhã gloriosa, o Senhor toque de maneira profunda no coração de cada uma de nós. Que todo o terreno que está infértil comece a ser produzido terra boa agora, em nome de Jesus. Que toda pedra que ainda se encontra no nosso coração comece a ser tirada
em nome do Senhor Jesus. Todo espinho que nós possamos tirar, ter a vontade de tirar com as nossas próprias mãos, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo espinho que esteja impedindo, todo espinho que queira sufocar a palavra do Senhor no nosso coração, seja retirado agora, em nome do Senhor Jesus. Podemos ver, Pai, uma terra limpa e fértil no nosso coração. O nosso coração se abre ao Senhor, se rende na Tua presença e nós declaramos, Pai, pode semear. Pode semear, meu Pai. Nós estamos com o coração rendidos na Tua presença. Queremos ser terra boa, queremos gerar frutos bons, queremos ser luz na vida das pessoas, queremos levar a Tua palavra e através da Tua palavra plantar uma semente no coração de outras pessoas, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Mas diante da sua presença, nós também te pedimos perdão. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós duvidamos do poder do Senhor sobre a nossa vida. Perdão, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por todas as vezes que duvidamos que o Senhor poderia agir na nossa causa. Perdão por todas as vezes que nós duvidamos que o Senhor poderia nos curar, que o Senhor poderia nos ajudar a sair de uma grande dificuldade financeira. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que nós duvidamos que o Senhor estava nos protegendo e hoje podemos entender que sim, que o Senhor estava nos protegendo. Nos perdoe por todas as vezes que nós duvidamos do agir do Senhor na nossa vida. Nós entregamos ao Senhor esse pedido de perdão com muito amor, para que o Senhor possa, mais uma vez, derramar o seu amor sobre nós, receber o nosso pedido no seu altar, lavar-nos com o sangue do Cordeiro, purificar-nos, purifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Cura-nos, em nome de Jesus. Santifica a nossa alma e nosso espírito, em nome de Jesus. Que todos os nossos pecados, conscientes e inconscientes, todo aquele que nós não nos lembramos, que ele seja lavado agora pelo sangue do Cordeiro. Esse é o desejo do nosso coração na sua santa e gloriosa presença, Pai. Consagramos ao Senhor a nossa vida, os nossos familiares, a nossa família, esposo, esposa, filhos e filhas, para que o Senhor nos proteja, unja a nossa cabeça com óleo. A glória de hoje, Pai, é maior do que a de ontem. Nós queremos viver em espírito e em verdade na Tua presença. Esse é o desejo do nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Que a chama do avivamento do Teu Espírito Santo cresça cada dia mais dentro de nós. E que a busca pela verdade da Tua palavra seja o combustível para manter essa chama acesa. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu agradeço por todo o mover da sua presença nessa manhã. Eu declaro que esse ministério é do Senhor. O Senhor tem a liberdade, total liberdade de mover todo o ensinamento de todas as manhãs aqui. Eu sou só um vaso, um instrumento diante do teu poder. E toda a honra e toda a glória sempre será dada ao Senhor, todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivermos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém?
Obrigada, Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar grandemente todos nós nesse dia de hoje. Nesse dia agradável, nesse dia lindo. Contemplem o sol, contemplem as nuvens, contemplem o som dos pássaros. Comece a observar as borboletas, como elas são lindas. Tudo é criação do Pai. E olha, se você pode ver, já é um motivo de agradecimento na tua vida, entende? Comece a observar a cor dos alimentos, as frutas quando você está cortando. Agradece por tê-las, consagre o alimento. Não se esqueçam disso. Consagre tudo. E daí que as pessoas estão olhando, às vezes eu sento no café para tomar um café, a pessoa bota lá o café e aí eu boto as mãos assim. Tá aqui mas porque aqui é uma xícara. Eu seguro a xícara assim, ó, e consagro o café. Eu não sei se aquela pessoa orou e consagrou o café para algum santo dela. Eu não sei se aquela pessoa serve as hostes do mal. Eu não como nada sem orar antes. Depois que eu entendi que as pessoas consagram o alimento, faça isso você também, tá bom? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. As borboletas são lindas mesmo, né, irmã Dilma? Como elas são lindas, como elas são perfeitas, cada uma na sua espécie, em detalhes, né? Nem se a gente pegasse o pincel mais fininho, a gente conseguia pintar. Não é? Tamanha beleza e obra do Senhor. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Meu coração tá ficando quente, acelerado e ansioso por sábado. O Senhor tá agindo já. Quem puder estar ao vivo, que esteja. Porque a glória de Deus vai descer de maneira sobrenatural. E vocês vão receber, em nome de Jesus, de onde vocês estiverem. Tá bom? Vai ser pelo YouTube do canal, ao vivo. Começa às 16 horas no sábado. O nosso primeiro encontro presencial, e para quem está distante, vai poder acompanhar também. Tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês. Vamos orar para ver se o Espírito Santo se é uma obra mesmo de Deus, trazer o estudo sobre anjos e demônios aqui para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau.